Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta sexta-feira, dia de nossa oração da manhã, nós temos a alegria de podermos hoje fazer a nossa oração da manhã com música. Nossa cantora, nosso tocador já estão aqui para nos ajudar nessa missão, uma missão que traz tanta alegria para Dona Maria, para seu Zé, que já ficam em casa à espera desse momento. E sempre que nós fazemos a oração da manhã com música, a repercussão é muito positiva. Sempre encontramos pessoas na rua falando que gostaram muito, que se sentiram muito tocadas. E hoje nós esperamos que seja da mesma maneira. Hoje nós vamos trazer para você uma canção que tem muito a ver com esse período do Natal que nós estamos vivendo. Esse período que representa para nós um período de alegria, um período de muita felicidade. Ontem eu comentava, Dona Maria e seu Zé, que eu recebi com muita notícia a tristeza de uma propaganda que saiu recentemente. Uma propaganda de uma empresa muito famosa na questão alimentícia, de lanches, de sanduíches. E essa empresa lançou agora uma propaganda de Natal dizendo, e olha só o desaforo dessa propaganda, que o Natal é a pior época do ano. E eu fiquei tão triste de ouvir e de ver essa propaganda dizendo isso, porque o Natal representa o período em que nós recebemos o maior presente de todos. Jesus Cristo é o maior presente que a humanidade poderia ganhar. E Deus nos deu esse presente exatamente no Natal. Então, para nós, Natal precisa sim ser tempo de alegria, de esperança, de amor, de fé. Tempo de renovar a nossa capacidade de crer, de acreditar que Deus não desistiu de nós e que Ele enviou o seu Filho ao mundo, não foi em vão. Se você, meu irmão, minha irmã, também deseja viver o Natal, que já está se aproximando com esse espírito de fé, de amor e de gratidão a Deus, que você venha orar conosco. A canção de hoje fala sobre isso. O agradecimento a Deus por Ele ser tão bom, ser tão maravilhoso para conosco. E hoje nós queremos transformar essa gratidão em canto, em oração. Se você deseja orar conosco, incline agora a sua cabeça, feche os seus olhos, que você possa agora trazer na sua mente, no seu coração, a lembrança de coisas boas que você viveu esse ano, coisas pelas quais você também gostaria de agradecer a Deus, bênçãos que você recebeu, vitórias que você conquistou e que com a graça de Deus se tornaram possíveis na sua vida. Se você, meu irmão, minha irmã, deseja orar conosco, incline sua cabeça, feche seus olhos, abra o seu coração, porque a partir de agora nós vamos juntos entrar na presença do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, com muita humildade, com muito respeito, com muita fé. E hoje, de uma maneira muito especial, com muita gratidão. Gratidão, Senhor, porque vamos chegando ao final desse ano e podemos nos lembrar de tantos momentos que vivemos, de tantas situações pelas quais nós passamos, momentos difíceis, tempestades que se levantaram na nossa vida e que por momentos nos fizeram achar que não iríamos conseguir. Momentos onde choramos, momentos onde o nosso coração se apertou dentro do peito, momentos onde nos sentimos até abandonados, até esquecidos, mas logo veio a Tua doce voz para nos acalmar, para nos consolar e nos mostrar que nós não estávamos sozinhos. E foi assim, Senhor, que durante esse ano nós enfrentamos tantas batalhas, com a certeza de que o Senhor estava do nosso lado. Foi nessa convicção que nós atravessamos o vale da sombra da morte, na certeza de que nós não estávamos abandonados, esquecidos, mas que o Senhor estava do nosso lado. Hoje nós Te agradecemos, Senhor. Agradecemos pela força que o Senhor nos deu, de mesmo com dor, mesmo sofrendo, levantar a cabeça e prosseguir, mesmo depois de quedas, mesmo depois de reveses sofridos, reiniciarmos a nossa caminhada na certeza de que há um Deus muito maior do que os nossos problemas, que está do nosso lado e que nos fortalece a cada dia. Hoje nós Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Nós Te agradecemos, Senhor, pelas orações atendidas. Agradecemos pela saúde, agradecemos pela família, pelo trabalho, pelo alimento. Nós agradecemos o Senhor pelos bons momentos que tivemos durante esse ano, pelas risadas, pelas descobertas, pela paz que sentimos. Agradecemos porque talvez nesse ano nós conseguimos nos aproximar ainda mais do Senhor. Agradecemos pelas pessoas que conhecemos, pelos lugares que conhecemos, por todas aquelas experiências que nós vamos guardar para sempre no nosso coração. E agradecemos até pelos momentos ruins que tivemos, pelas pessoas que perdemos neste ano, pelas despedidas, pelos relacionamentos que se encerraram, pelas pessoas que foram embora da nossa vida, pelos amigos, pelos conhecidos, pelos familiares, que talvez nós não voltaremos a ver nunca mais. Agradecemos pelo tempo que tivemos ao lado dessas pessoas. Agradecemos por tudo que vivemos, por tudo que aprendemos ao lado delas. E se por um lado nós ficamos tristes porque tivemos essa perda, por outro lado nós nos alegramos por ter tido a oportunidade de conhecermos essas pessoas que vão marcar para sempre a nossa vida. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo. Hoje nós compreendemos que até as coisas ruins que nos aconteceram serviram para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E por isso nós agradecemos o Senhor por utilizar das coisas ruins em nossa vida para o nosso próprio bem. Que hoje a
tua doce voz possa mais uma vez penetrar o nosso coração, nos acalmar e nos dar a certeza de que tu és bom, de que tu és um Deus de bondade e que a tua bondade possa nos seguir nesse final de ano e no ano que vai começar. Que a tua doce voz venha falar conosco, ó Deus Todo-Poderoso. Que me guie em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Você que conhece essa canção, canta também. És fiel em todo tempo. Fala isso pra Deus. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Diga mais uma vez: és fiel em todo tempo, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E nós queremos agradecer ao Senhor, principalmente porque à medida que o final do ano se aproxima, nós vamos também nos aproximando dessa data tão especial em que a humanidade inteira, tanto as pessoas boas quanto as pessoas más, tanto as pessoas que amam o Senhor e que seguem o Senhor, quanto aquelas pessoas que vivem como se o Senhor não existisse, todos ganham um maravilhoso, um inestimável presente: o teu Filho no meio de nós. Hoje nós nos deparamos com essa realidade e nós ficamos encantados, nós ficamos estupefatos de saber de um Deus que é tão maravilhoso, que nos dá o seu próprio Filho, o seu Filho tão amado, o seu Filho tão querido, entrega por amor a nós. Esse teu Filho que daqui a alguns dias vai nascer numa manjedoura, que já vai nascer sendo tão rejeitado, tão desprezado, nascer num ambiente tão simples, tão humilde, mas tão cheio de amor, de realeza. E ali no meio dos animais, no meio dos pastores, vai instaurar a sua presença no meio de nós. Como nós te agradecemos, Deus. Nós não somos dignos de um presente tão maravilhoso. Ter o teu Filho em carne e osso presente no meio de nós, morando conosco aqui nesse mundo, para nos mostrar que o Senhor não nos abandona, que o Senhor não nos deixa só. Nós te agradecemos, ó Deus, por nos dar o melhor de todos os presentes. Mais do que coisas ou bens materiais, o Senhor nos dá o Senhor mesmo, através do teu Filho Jesus. Por isso hoje, Senhor, ao contrário de pessoas que dizem que o Natal é o pior período do ano, nós queremos declarar que o Natal, para nós, é o período mais maravilhoso do ano. E
que no Natal nós recebemos um presente que supera em muito toda riqueza, todo ouro, toda prata, todo o dinheiro desse mundo. E que ainda que acertássemos na mega cena da virada, não se compararia com o presente que o Senhor nos dá nesse Natal. Te louvamos, Deus. Te agradecemos, te bendizemos, Senhor. E queremos, nesse ano, mais do que nos anos anteriores, acolher o teu filho com amor. Que ele possa nascer não só na manjedoura, mas nascer no nosso coração, nascer na nossa vida. E renovar em nós essa esperança de um Deus que nos ama acima de tudo, além de tudo, até da própria razão humana. Seja louvado, ó Deus, por toda a bondade que o Senhor tem por nós. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Canta isso. És fiel em todo o tempo. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tem, Todo o fôlego que tenho, eu cantarei. eu cantarei da bondade de Deus. E nós pedimos ao Senhor agora que venha nos abençoar e que venha selar em nós essa tua bondade, para que as maldades desse mundo não retirem de nós a certeza de que o bem sempre vence o mal, a luz sempre vence as trevas, e que apesar de toda a maldade que existe no mundo, o nascimento do teu filho ainda representa a vitória do bem contra o mal. Queremos estar do teu lado, Senhor. Queremos estar diante da manjedoura do teu filho nesse Natal, louvando, agradecendo, ainda que tudo na nossa vida esteja de pernas para o ar. Que o Natal não seja sobre nós, sobre as coisas boas ou ruins que acontecem conosco. Que o Natal seja sobre o teu filho chegando, nascendo no meio de nós. E que a tua bênção venha hoje nos garantir que o nosso Natal vai ser cheio de paz, cheio de amor, cheio de fé. E que ainda que não estejamos próximos das pessoas que nós amamos, ainda que não estejamos com a vida que gostaríamos de ter, que nós possamos nos alegrar no Natal, porque o mais importante é o presente que o Senhor vai nos dar. Receba, meu irmão, minha irmã, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de
de Deus.